Estamos aqui mais uma vez com o quadro Dr. Celso Adami Responde e a gente vai falar hoje sobre impressão 3D em odontologia. Eu deixei lá uma caixa de perguntas no meu Instagram e tiveram várias perguntas sobre impressão 3D e eu queria responder algumas delas que são muito interessantes. É importante a gente ver tudo isso para aprender e não errar nas nossas impressões 3D. É muito comum a gente ter dúvidas sobre como fazer certos tipos de impressão, sobre quais os erros mais comuns que a gente tem nesse processo todo de impressão 3D, e ao longo desses anos a gente foi aprendendo como que a gente faz para não errar em impressão 3D. E as perguntas foram: a primeira pergunta aqui: qual o erro mais comum que faz uma impressão 3D descolar? Então isso é bem interessante. Quando a gente tem um processo de impressão, muitas vezes a gente tem o erro dessa peça não colar, ou seja, na base da nossa mesa de impressão, ou depois que a gente cola a base, ela acaba descolando nos suportes da peça e a gente acaba tendo um erro. Então a gente termina a nossa impressão, a gente vai olhar a nossa mesa, ou não imprimiu nada, ou acontece dela estar ao início dos suportes e a peça não tem impresso nada. E por que que isso acontece? Um erro muito comum seria a exposição insuficiente das camadas de base. Quando a gente vai colocar uma peça para imprimir, a gente precisa que nas camadas de base tenha um tempo de exposição muito maior do que as camadas da própria peça. Isso faz com que a base que foi projetada lá no nosso software de fatiamento cole com a nossa mesa, e depois que ela cole, a gente consegue continuar a nossa impressão, imprimindo suportes, imprimindo a própria peça. Mas esse início, onde a gente cola essa base na peça, a gente precisa que tenha um tempo maior de exposição para que ela cole corretamente, para que inicie a nossa impressão 3D. O que vai acontecer? Normalmente, quando a gente tem uma exposição muito alta, essa peça acaba deformando, ou seja, contrai mais a resina, mas não tem problema, porque essa parte da nossa impressão, ela vai ficar colada na nossa mesa e depois a gente vai descartar essa parte, né, do nosso objeto, porque ela serve somente para a gente colar na nossa mesa, iniciar a impressão dos suportes e depois aquilo lá vai ser removido da peça e a gente vai descartar. Então, se aquilo lá distorcer, não tem problema nenhum. O importante é que ele comece a impressão e que colhe na mesa. Outros fatores que contribuem são a mesa desnivelada. Antigamente a gente tinha as mesas que a gente precisava nivelar. Hoje já tem impressoras onde essas mesas, elas têm algumas molas, como são as impressoras da Elegoo, a Mar 5 Ultra, a Saturn 4 Ultra. A gente tem lá a mesa que ela tem um certo jogo por umas molas que são já colocadas na nossa mesa de impressão e a gente não precisa nivelar. Mas essa mesa desnivelada faz com que a gente possa ter algum erro na nossa impressão. Além disso, o tanque sujo ou com resina velha. Então, quando a gente termina uma impressão e ela dá erro, a gente precisa remover toda essa resina do tanque, filtrar essa resina para poder colocá-la de volta no tanque e imprimir. Além disso, a gente precisa remover alguma parte da peça que ficou colada no FEP, naquele filme que tem embaixo do nosso tanque. Se ficou colado quando a nossa mesa vai descer, ela vai tocar então nessa parte da peça que foi impressa erroneamente e a gente pode até danificar tanto o nosso FEP quanto o nosso LCD. Camadas iniciais muito finas também pode fazer com que haja esse descolamento da parte da base, do início dos nossos suportes até a nossa peça. Então esses nossos suportes que são muito finos, na hora que a mesa sobe e desce, acaba fazendo um descolamento da peça dos suportes e a gente tem um erro na impressão. Outra pergunta é: posso deixar a resina misturada no tanque por vários dias? Isso é uma pergunta bem recorrente. É interessante a gente sempre tirar a resina do tanque, limpar ele para poder guardar, porque os tubos de resina onde a gente guarda, onde elas são armazenadas, eles são escuros e a luz não passa. Se a gente quiser deixar a nossa resina dentro do tanque, a gente precisa proteger esse tanque com a própria tampa da impressora para que a luz não chegue no nosso tanque. É importante a gente, então, deixar as resinas lá armazenadas em um lugar totalmente escuro, protegido da luz, para que essa resina não polimerize e a gente, então, não deixe que a luz possa agir nessa nossa resina
polimerizando essa resina dentro do próprio tanque. Então o que a gente precisa fazer? Se a gente quiser deixar dentro do tanque as nossas resinas, a gente precisa deixar ela totalmente fora de qualquer acesso que possa ter de luz nesse tanque e nessa resina. Porém, é importante a gente entender, quando a gente deixa essa resina do tanque, ela acaba decantando. Então a parte que é mais sólida dessa resina acaba decantando e quando a gente vai imprimir novamente utilizando esse tanque, a gente precisa movimentar a resina. Então a gente utiliza espátulas de borracha, espátulas que não vão danificar o nosso FEP. Então a gente vai movimentar dentro do tanque com uma espátula que não estrague o FEP e a gente consegue então misturar essa parte mais pesada que decantou com a parte mais líquida da resina. Uma coisa que as empresas nos falam é que não é legal a gente deixar por mais de 10 dias essa resina dentro do tanque, porque a exposição ao oxigênio pode também alterar essa viscosidade e causar alguma falha na nossa polimerização quando a gente vai fazer a impressão dessas nossas peças. As resinas dentárias biocompatíveis são mais sensíveis e o ideal é armazenar de volta no frasco original depois que a gente utiliza. É interessante a gente deixar um frasco separado daquela resina que já foi utilizada para fazer a impressão para não misturar com aquela resina original, porque normalmente essa luz ela acaba polimerizando e modificando aquela resina durante o processo de impressão. Seria o ideal, né? A gente normalmente não faz. A gente acaba voltando a nossa resina para o tubo original e misturando com aquela resina que não foi colocada no tanque ainda. Mas o ideal era que a gente conseguisse separar a resina que não foi utilizada da resina que já teve alguma utilização. Talvez o legal era a gente, quando acabar o primeiro tubo de resina de algum tipo, a gente guardar aquele tubo e utilizar esse tubo para que a gente possa colocar essa resina que vai sair do tanque que já foi utilizada. Outra coisa importante a gente entender que as resinas de carga cerâmica elas têm que ser esquentadas para que a gente possa imprimir mais facilmente. Elas são muito grossas, elas são muito espessas e resinas muito espessas a gente tem dificuldade de imprimir. Então, cada vez que a gente faz a impressão dessas resinas que a gente faz hoje em dia naqueles tanques reduzidos, naqueles VAT reduzidos, a gente remova aquela resina para que a gente possa voltar ao tubo e, de alguma forma, esquentar. Existem alguns aparelhos que a gente consegue misturar essa resina e esquentar para que a gente possa voltar ela para o tanque e a gente consiga já utilizar ela aquecida. Uma outra pergunta interessante, impressoras 3D de filamento, as que a gente chama de FDM, ainda tem espaço na odontologia? Eu acredito que a tecnologia de FDM ela ainda é útil para modelos de planejamento ortodôntico, protótipos grandes de estudo ou de demonstração e modelos para que a gente possa fazer aquelas vacuum form, que seria na verdade utilizar aquelas plastificadoras a vácuo que a gente vai fazer, por exemplo, para placas de clareamento ou para algum guia, a gente poderia utilizar onde a gente não teria uma necessidade de uma precisão tão alta. Mas atualmente a gente tem áreas de impressão maiores, a gente tem resinas com um custo muito mais baixo do que era antigamente e isso faz com que cada vez menos a gente utilize o FDM na odontologia. A próxima pergunta é verdade que impressora 3D 16K não garantem qualidade melhor em todos os casos? Isso é uma pergunta bem interessante e isso é verdade. Uma resolução de 8K, 12K do nosso LCD é apenas um dos fatores e ele indica quantos pixels cabem na tela. Mas o tamanho do pixel e a ótica importam mais. Para dar um exemplo prático, uma impressora de 8K com área pequena de impressão, ela pode ter pixels menores, tipo 35 micrômetros, do que uma impressora de 16K com uma área grande, que tem 50 micrômetros. Ou seja, nem sempre mais K seria mais detalhes. Outros fatores que podem influenciar: o tipo e a qualidade da lente de projeção, uma uniformidade da luz, uma precisão mecânica dos eixos e também o peel force, que seria aquela força que a gente precisa para remover a nossa peça do fundo do tanque. Também é importante a configuração, disposição e a resina que a gente utiliza. E se a gente for resumir tudo isso, 16K melhora a definição visual, mas o acabamento real ele vai depender da calibração, do alinhamento, do pós-cura, entre vários fatores. Então a gente tem que pensar na hora de comprar uma impressora. O quão importante isso vai ser
dependendo do custo dessa impressora. E também se esses 16K na prática vão mudar. Eu tenho uma impressora, por exemplo, que ela tem 2K num projetor. Ela faz modelos iguais e se a gente visualizar esse modelo, a gente não vê diferença nenhuma daqueles modelos que foram feitos na nossa impressora aqui no laboratório de 16K. Outra pergunta importante: existe diferença real entre lavar com álcool 96 ou com álcool isopropílico as peças impressas? Sim, na verdade existe. O álcool isopropílico ele é um solvente ideal para impressões 3D porque ele dissolve bem o monômero que não foi curado e ele não deixa nem o resíduo. Já o álcool 96 ele tem água na composição e faz com que a gente tenha uma redução na eficiência da nossa lavagem. E ele pode sim deixar algumas marcas opacas na superfície da nossa peça. O álcool isopropílico ele tem mais de 99% de álcool na composição. Então ele quase não tem água. E a gente sabe que essa água pode causar alguma opacidade na nossa peça, mesmo depois da nossa cura e lavagem. Uma coisa interessante é a gente fazer 2 banhos. Um primeiro banho com o álcool isopropílico que está sujo e um segundo com o álcool isopropílico mais limpo, seguido de uma secagem dessa peça, antes que a gente coloque ela para fazer a cura. Uma outra pergunta é: dá para a gente utilizar a mesma resina para modelos, guias e provisórios? Isso parece meio básico já, mas muita gente me pergunta isso. A gente pode usar uma resina para tudo? Seria prático, seria muito legal se a gente tivesse uma resina que pudesse funcionar para modelos, guias, para fazer dente, mas cada tipo de resina ela tem uma formulação específica que é voltada para a função que ela foi feita. Por exemplo, as resinas de modelo elas são feitas para representar forma e volume com precisão, mas elas não são biocompatíveis. Elas servem para imprimir modelos de estudo, prototipagens, planejamentos e alguns tipos de trabalho, mas não servem para ser usadas em contato com o paciente. As resinas de guias cirúrgicos são transparentes, são mais rígidas e são esterilizáveis. E elas foram desenvolvidas para resistir à força das brocas e para manter uma precisão dimensional. Além disso, elas têm registro na Anvisa e do FDA e elas garantem mais segurança biológica e uma estabilidade térmica. E as resinas que são de provisórios, elas são mais sofisticadas, elas possuem cargas cerâmicas e elas têm propriedades semelhantes a compósitos odontológicos, tipo resinas acrílicas que a gente utiliza em boca do paciente há muito tempo. Elas têm brilho, têm mais resistência, são biocompatíveis e elas são feitas para ficar em boca. Elas têm um bom polimento e elas têm uma estabilidade química. Então, utilizar uma resina para tudo pode até ser prático, ser fácil, ser até uma ideia legal, mas isso gera risco de deformação, toxicidade e imprecisão, e isso não pode acontecer então na impressão 3D para odontologia. As resinas de modelo elas nem suportam calor e as de guia não têm estética. Aquelas resinas de provisório elas são caras demais para a gente utilizar para tudo. E cada resina tem o seu propósito. Escolher a resina certa vai garantir segurança, precisão e previsibilidade em todo o nosso fluxo digital. E aí, pessoal, o que acharam dessas perguntas? Eu achei muito interessante. O pessoal tem dúvidas que são recorrentes, mas que cada vez mais, chegando pessoas para começar a trabalhar com odontologia digital, as perguntas vão ser as mesmas de muito tempo e cada vez mais a gente consegue aprender, evoluir e ter novas perspectivas, porque se a gente for pensar como que as coisas eram 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com odontologia digital, e como elas são hoje, elas passam por uma mudança de conhecimento, por uma estruturação de novos materiais, novas máquinas, novos fluxos. Cada dia a gente vai modificando e vai aprendendo. Isso faz com que a gente evolua cada vez mais. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreve nos comentários. A cada tempo eu venho aqui fazer um vídeo como esse de Celso Responde. É muito legal porque a gente pode compartilhar conhecimentos, aprender juntos. E se você tem a sua dúvida específica, coloque lá que eu posso responder para você. Até mais!